Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. E aí, essa última semana estudaram bastante ou não? Foi meio corrido? Deve estar finalizando o semestre, né? Então deve ter muita prova e trabalho para fazer aí, né? Mas graças a Deus estamos terminando, né? Pelo menos não sei a minha disciplina, não sei a dos outros professores, mas de qualquer forma, hoje vamos iniciar mais um conteúdo de melhoramento genético de plantas, cujo o título será Seleção Recorrente, ok? Lembrando sempre que o nosso livro base, deixa eu pegar aqui, opa, voltei. O nosso livro base é o de melhoramento de plantas, né, do pessoal lá de Viçosa. Lembrando que nossa biblioteca é o de capa azul, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Tem algumas adições interessantes aqui, mas o que for novo sempre comenta aí, né? E lembrando, obviamente, que o que eu faço aqui, galera, é um resumo dos pontos principais do livro, né? Obviamente que no livro ele aborda muito mais temas, né? Muito mais assunto, então é sugerida a leitura do livro para aqueles que desejam, né, ou almejam adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Então, portanto, todas a maior parte das figuras aqui presentes na nossa apresentação, ela vem do livro, porque o livro é o roteiro da nossa disciplina, como eu já disse, né? Muitos de vocês têm necessidade de acompanhar um livro, e eu acho que fica mais fácil, porque teve uma certa vez que eu tentei fazer com vários livros diferentes, e eu vi que vocês ficaram meio perdidos, né? Professor, não sei o que, mesmo eu orientando, capítulo tal no livro tal, eu optei por mudar, né, escolher um livro base, e a partir daquele livro desencadeando as nossas aulas, nossas exposições, e quando eu julgar necessário, sempre acrescento ou retiro, né, lembrando que essa aula é voltada para o nível de graduação. Obviamente nós fazemos essa aula mais especificamente para o curso de agronomia, né, engenharia agronômica. Então qualquer estudante de agronomia pode ficar à vontade de utilizar esse material aí. Se tiver dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre seleção recorrente. Recordando que na última aula nós falamos sobre populações alógamas. Portanto, nós iniciamos o conteúdo do melhoramento que é mais voltado para as plantas alógamas, né? Porque antes, você lembra que nós comentamos, metapopulação, genealógica, todos aqueles mais, né? Eles são mais voltados para a população autógama, ok? Então, vamos falar um pouco sobre seleção recorrente, que é muito utilizado em plantas alógamas, né? E a maior parte desse conteúdo referente a essa matéria, né, ela foi desenvolvida na cultura do milho, né, mas ela pode ser utilizada, obviamente, em outros tipos de plantas também, outras espécies. Contudo, a maior parte do material desenvolvido a respeito do tema seleção recorrente foi desenvolvido utilizando-se a cultura do milho, ok? Eu estou vendo aqui que normalmente, não pode ser impressão minha, não sei se vocês acham, mas eu estou olhando aqui para o OBS, aqui a gravação, parece que minha cara está muito pálida, mas fazer o quê? Eu sou branco, então ficou mais branco que o normal. A luminosidade do meu monitor aqui ela é muito alta, eu já tentei colocar no mínimo, menor, no outro tipo de configuração, mas eu achei que ficou muito, muito escuro. E como eu não consigo editar, né, não sei editar e não tenho tempo para editar, infelizmente ainda, então os vídeos vai ter que fazer do jeito que sai mesmo, tá bom? Então eu estou mais preocupado com o conteúdo aí, né? Então o conteúdo eu tenho certeza que tá um conteúdo muito bom, né? Porque a gente trabalha com isso já faz faz décadas, né? Literalmente faz décadas já que eu trabalho com melhoramento genético, né? Tanto dando aula quanto trabalhando com o melhoramento da planta, né? Especialmente o milho, né? Que é a planta que eu trabalho, né? Inclusive, eu tenho uma linha de programa de melhoramento genético de milho, né, que trabalha com seleção recorrente, que quando chegar no tópico dele eu vou falar com vocês. Pessoal, eu sempre falo também convite, né, normalmente eu faço todos em sala de aula, mas como eu não estou em sala de aula, eu vou lançar o convite através do vídeo do YouTube aí mesmo. Sempre que vocês demonstrarem interesse pela disciplina de melhoramento, de genética, né, de biotecnologia, e desejam trabalhar com isso aqui no Instituto, vocês podem ficar à vontade de me procurar. Tenho o maior prazer em tentar orientá-los e tentar desenvolver alguma pesquisa, em alguma linha de pesquisa que eu já trabalho, né? Então, você falou, professor, eu gostaria de trabalhar com melhoramento genético aí eu vou falar assim, eu tenho essa linha aqui, que atualmente eu trabalho com milho, né, que é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, mas também eu tenho
material lá de melhoramento genético também de feijão, né, que é uma planta autógama, né, que eu gosto muito. Então, o que eu falo aqui é do meu conhecimento teórico, né, porque afinal de contas eu tenho mestrado e doutorado na área genética, mas também da minha vivência com as culturas, tá bom, pessoal? Então, você pode ficar despreocupado com relação ao conteúdo aqui, eu tenho certeza que tá bom. Talvez na edição de vídeo, de imagem, não seja tão bom assim, né, porque infelizmente eu não tenho competência e nem tempo para fazer isso. Se eu tivesse talvez uma dedicação, né, para assim, vou tirar minhas férias para estudar edição de vídeo, tenho certeza que eu ia ficar bom nisso, tenho certeza. Mas eu vou tirar minhas férias para estudar isso? Como? Minha família, né? Eu tenho família, né? Primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro lugar. Depois a minha família em segundo lugar, né? Então, e depois o meu trabalho. Obviamente, a minha vida se pauta nesses princípios. Deus em primeiro, família em segundo, e depois o trabalho. Porque se você não tiver pilares na sua vida, você vai ser ninguém. Então você tem que colocar alguns pilares na sua vida para que você tenha um norte e sempre tente buscar esse norte nos momentos de dificuldades, porque no momento de dificuldade todos nós temos, né? E nesses momentos que você tem seus pilares na sua vida, ele te ajuda muito nessas dificuldades que todos nós passamos ao longo da nossa jornada aqui na Terra, né? Bem, então falei muito, né? Eu considero que hoje aqui, ó, dia 22, né, às 8 horas da noite, estou gravando esse videozinho para vocês aqui, praticamente às vésperas do Natal. Estou dando esse presente para vocês, né? E eu quero um presente também, com um resumo bem feito, hein? O resumo que vocês vão me dar é um presente bem feito aí. Um resumo bem feito é o presente que vocês vão me dar aí, tá? E eu não sei vocês, o meu aniversário é próximo do Natal, né? Não sei se tem alguém que está assistindo esse vídeo, passa por isso. Quando você faz aniversário perto de uma outra data comemorativa, como por exemplo no meu caso é o Natal, quando era mais jovem, eu precisava ganhar um presente só. Eu ficava triste, né, por isso. Porque às vezes eu pensava, não, eu vou ganhar 2 presentes, do Natal e do meu aniversário. Mas na verdade eu ganhava só um. Hoje quase ninguém me dá presente. Mas eu quando era mais jovem eu ficava triste, não, eu ganhava só um. Aí hoje eu ganho às vezes nada, né? Mas tá bom, né? Ganhar um beijo das filhas, da esposa já tá bom já, né? É melhor que nada. Mas brincadeira essa parte, vamos lá, já deu 7 minutos só de enrolação, já adianta no YouTube, vai andar rápido isso daí. Vamos lá, seleção recorrente. Vamos lá, introdução. Vamos ler, né? E depois eu explico para vocês como eu sempre faço de costume, porque eu deixo algumas coisas escritas para vocês terem uma noção do que se trata o assunto e estudar com calma em casa, né? Caso vocês queiram aprofundar um pouquinho mais. Definição: é qualquer sistema designado para... Deixa eu colocar o pointer, porque fica mais fácil de vocês acompanharem. Então, isso. É qualquer sistema designado para aumentar gradativamente a frequência de alelos desejáveis para características quantitativas, por meio de repetidos ciclos de seleção, sem reduzir significativamente a variabilidade genética da população. Tá? Então essa é uma definição clássica do que seria a seleção recorrente. Então, portanto, a gente percebe que é uma definição bem ampla, né, pessoal? Então, qualquer sistema que você tem essas premissas que aumentar gradativamente a frequência de alelos favoráveis ao largo das gerações, né, promovendo a obtenção, seleção e recombinação, cruzamento desses materiais selecionados, na verdade, um método de seleção recorrente, né? E aí, você, né, teoricamente, nesse método, você teria uma perda de variabilidade genética mínima, né? Mas a gente vai ver que não é muito bem assim, porque toda vez que você melhora alguma coisa, o que é o melhoramento? Eu já cansei de falar isso com vocês desde genética e agora na disciplina de melhoramento. Melhorar, na verdade, é você substituir uma coisa ruim por uma coisa boa. Isso é melhorar, né? Na sua vida, você vai melhorar como? Você substitui uma coisa ruim com uma coisa boa. Aqui, melhoramento genético é a mesma coisa. Você vai tirar quem? Os alelos ruins, né? E vão colocar alelos bons nas suas plantas. É isso, basicamente é isso. Então, se você está tirando coisa ruim, que é alelo, apesar de ser ruim, é um alelo. E ele aumenta a variabilidade genética. Portanto, se você faz seleção, você está, de certa forma, reduzindo variabilidade genética. Você está fixando coisa boa, né? Então, apesar do método em si ter uma definição clássica de você reduzir pouco, quase nada, a variabilidade genética, a gente sabe muito bem, não é assim na prática.
com o passar do tempo, talvez de uma geração para outra, de fato, de um ciclo de geração para outro, né, de seleção recorrente, não seja significativa essa perda de variabilidade. Mas a gente sabe muito bem, com o passar do tempo, se você vai fixando somente alelos favoráveis, os alelos indesejáveis vão se perdendo ao longo do processo, portanto, há uma perda de variabilidade genética sim, né? Mas, enfim, essa é a definição clássica da seleção recorrente. Bem, e quais seriam as etapas, portanto, da seleção recorrente, pessoal? Na verdade, a gente pode dizer que é um ciclo, tá? Podemos dizer que a primeira fase seria a fase de obtenção de progênies. A gente cansou de falar, né? Progênies aqui, na verdade, são os filhos, as gerações. E aqui nessas progênies na seleção recorrente, ela pode ser tanto a planta individual, quanto pode ser a família, né? Todas as plantas oriundas de um dado indivíduo. Daqui a pouco a gente vai falar a família de meio-irmãos, família de irmãos completos, famílias endógamas, né? Ou endogâmicas. Né? Então, isso seria a obtenção das progênies, primeira etapa. Segunda etapa, a avaliação das progênies e identificação das superiores. Lógico, se você vai avaliar uma coisa, criatura, você quer identificar o que é bom e o que é ruim, você vai selecionar. Né? Então, por isso você faz a avaliação, óbvio, né? Se você não faz avaliação, não faz seleção, tem como ter melhoramento? Lógico que não. Se você não faz seleção, lembra da aula passada, né? Se você não faz qualquer tipo de alteração na estrutura genética de uma população alógama, você lembra? Seleção, mutação, né? E a gente falou que todas aquelas características que alteram, né, uma população alógama, você se lembra muito bem quais são elas. Quem tiver dúvida, volta no canal, por favor, na aula de populações alógamas. Se não tiver, ela entra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, ou seja, as frequências alélicas, genotípicas, permanecem constantes com o passar das gerações. Por isso que tem que ter seleção. Aí tem um melhoramento, né? E a última etapa, recombinação de progênios superiores para a formação da geração seguinte. Então aqui você seleciona e depois tem a recombinação daquilo que você acha que foi o superior, fundamentado, obviamente, nos critérios que você estabeleceu. Critérios subjetivos, critérios objetivos, enfim, os critérios que nós vamos discutir agora nos próximos momentos que nós tivermos aí, ok? Então tá aí, ó, geração 0, né? O ciclo C0, né? E aí temos a fase de obtenção das progênies, depois fase avaliação e seleção, depois a fase de recombinação e aí você obtém a C1, tá vendo? Então da C0 faz o ciclo e vão na C1. Aí depois continua aqui, vai a C1, vai para a C2, aí vai C3, até a C geração N, né? Então isso vai... Aí você pergunta, Ramon, mas quantas vezes eu vou fazer isso? Fala assim, não sei. Por que não sei? Porque, é lógico, é brincadeira, né? Lógico que eu sei. Depende, obviamente, da variabilidade genética inicial dessa população. Pensa só, se você tem uma variabilidade genética inicial dessa população C0 que já é pequena, você acha que você vai ter mais ciclos de geração, né, de seleção recorrente para frente ou menor? Quanto menor a variabilidade genética aqui. Quanto menor a variabilidade genética aqui, obviamente, pessoal, vai tender menor ciclo de seleção recorrente lá para cima. Porque você vai exaurir rapidamente a variabilidade genética e aí você vai melhorar o quê? Se todo mundo já é igual. Não tem como melhorar nada, já todo mundo não tem variabilidade genética ali, né? Então, se você percebe, através de uma geração, por exemplo, da C4 para C5, já não teve um ganho significativo, uma alteração naquela característica que você está avaliando, obviamente, você deve reiniciar todo o processo. Né? Como é que é reiniciar todo o processo? Você tem que trabalhar numa nova população base, uma nova C0. E essa C0 pode ser o quê? Pode ser uma população de politização aberta, pode ser um híbrido, né? Uma população híbrida que você quer melhorar ali, você acha que a população híbrida ela é boa, aí você, um híbrido, por exemplo, você tem uma F1, aí você vai gerar F2, e a partir daquela F2, que seria na verdade um híbrido duplo, você começar a fazer seleção ali dentro, você pode fazer isso, né? Então você pode também trabalhar em cultivares sintéticos, né? Então as possibilidades são inúmeras, essa C0 aí, tá? Desde que ela tenha, obviamente, variabilidade genética para que você possa trabalhar, né? Porque não tem como ter melhoramento se não tiver variabilidade genética. Eu já cansei de falar isso desde lá da genética, né? Você pode ver lá nos vídeos no canal aí, desde genética, eu sempre friso isso. Para fazer o melhoramento, você necessita de variabilidade genética. Não tem como você melhorar uma coisa que não tem variabilidade, né? É impossível.
Portanto, esse é o ciclo da seleção recorrente, tá bom? Você vê que é um ciclo bem genérico aí, e as próximas slides nós vamos ver que são os métodos em si, eles são variações de como eu vou realizar essas etapas aqui, essas 3 etapas, tá bom? Então vocês percebam que a seleção recorrente, ela pode ser trabalhada tanto para características qualitativas quanto quantitativas, né? Nas quantitativas, a gente demora como a ideia do ciclo, você que tem o ciclo de seleção recorrente, né? Você tem ganhos ao longo das gerações, então, teoricamente, seria mais destinado para características quantitativas, porque são vários genes envolvidos. Mas não quer dizer que você não vá trabalhar também com características qualitativas, que são poucos genes envolvidos, tá bom? Então isso depende muito do pesquisador, do que ele pretende lançar, do que ele pretende modificar naquela população, para que essas populações, que lá seja o ciclo C20 lá para cima, né? Ela seja uma população que possa ser utilizada como uma própria cultivar, né, de polinização aberta, ou também pode ser utilizada como um arcabouço genético para que possam ser obtidas a partir daquela população linhagens otimizadas, para que essas linhagens otimizadas elas tenham uma grande composição de alelos favoráveis, que em combinação híbrida, combinação com outras linhagens, vão gerar um híbrido excelente para a sua comercialização futura. Né? Então, seriam basicamente essas 2 possibilidades lá no final do processo. Você pode pegar esse material, a CN lá, que você acha que está no top, né? Você pode lançar como uma cultivar melhorada, né? Com uma cultivar de polinização aberta, ou você pode utilizar como um pool genético para a população, para que você dali extraiam linhagens superiores, para que depois, em estudos, né, de alelos, por exemplo, vocês veem quais as melhores linhagens, cujas combinações híbridas gerem os melhores híbridos, né? Se for no caso híbrido simples ou híbrido duplo, sei lá qual tipo de alelo que você vai fazer aí, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida aí, se falei rápido demais, só vou entrar em contato aí, tá bom? É porque tem muito conteúdo pra gente falar hoje aqui, vamos ver quanto tempo vai demorar essa aula. Eu tento ser mais conciso possível, né? Senão ficar cansativo para vocês e para mim que eu tô falando aqui. A garganta seca rapidinho, vou até beber uma água aqui, ó. Então, prosseguindo. Bem, então, nós podemos dividir, né, a seleção recorrente em 2 grandes grupos, tá? Os métodos interpopulacionais e os métodos intrapopulacionais, tá? Ok. Como eu escolho um e como eu escolho outro? Então, vou começar aqui, ó, pelo interpopulacional. Quando dá a ideia de inter, quer dizer que tem 2 coisas aí, simultaneamente, não tem? Inter, né? E aí, entre, né? Então, se é interpopulacional, tem que ter, no mínimo, 2 populações em voga, né? Sendo estudadas simultaneamente. Então, no método interpopulacional, né? Os métodos interpopulacionais, eles são mais orientados quando você pretende trabalhar com 2 populações simultaneamente, né? E tentando, dessa forma, trabalhar simultaneamente com essas 2, para que, ao obter as progênies oriundas desses 2 cruzamentos, dessas 2 populações, você obtenha os melhores híbridos possíveis, né? Então, de certa forma, podemos dizer que os métodos baseados nos métodos interpopulacionais, eles maximizam, de certa forma, os efeitos aditivos e principalmente de dominância. Porque você melhora essa população A e a população B, né, simultaneamente, e você avalia o mérito delas no cruzamento dessas 2 populações. Então, os filhos, que são as progênies deles, vão falar, nossa, você vai selecionar essas plantas, esses indivíduos, com esses daqui, você vai no futuro ter o potencial de gerar híbridos excelentes, caso você faça seleção recorrente dessas 2 populações simultaneamente, tá bom? Basicamente é isso, mas eu vou explicar em detalhes daqui a pouco, tá? Isso é só uma visão geral. E no intrapopulacional? No intrapopulacional seria o melhoramento da população per se, né? Ou seja, nela mesma, uma única população.
Então, dessa forma, quando eu trabalho no melhoramento de uma única população, eu estou enfatizando principalmente os ganhos devido aos efeitos aditivos, né? Então, a fixação daqueles alelos favoráveis. Eu não estou tão preocupado aqui nas combinações híbridas que podem ser originadas ali no método intrapopulacional, tá bom, pessoal? E como a gente percebe, né? Então, no interpopulacional, como eu trabalho com duas populações simultaneamente, teríamos uma desvantagem de necessitar de uma área experimental maior, de mais mão de obra, ao passo que o interpopulacional, como se trabalha com uma única população naquela geração, né, é uma mão de obra menor, menores gastos por geração, por ciclo, né? Então você tem que avaliar o que é melhor para você, porque o método da seleção recorrente, como dissemos lá na introdução, ele foi basicamente desenvolvido para populações alógenas, principalmente no milho, né? Mas existe a possibilidade de você utilizar em populações autógamas, né? É lógico que fica dificultado o processo, porque as plantas autógamas, como o programa já sugere, realizam grande parte da sua reprodução por através de autofecundação, né? E aí fica difícil você criar uma variabilidade genética, né? Como tem nas plantas alógamas. Então, muitas das vezes, quando você utiliza o método de seleção recorrente em plantas autógamas, de preferência, é necessário o uso de quê? De macho-esterilidade genética, né? Porque se você usa macho-esterilidade genética citoplasmática, você maximiza a obtenção dessas combinações genotípicas, né? Outra possibilidade também de fazer o uso de seleção recorrente em plantas autógamas, né, seria o uso de gameticida, né? Então você vai na linha do macho lá, na linha da fêmea, né? Você usa o gameticida e na fileira de macho você deixa ele polinizar as outras fileiras de fêmeas. Então, isso seria uma possibilidade, né, dentro da filosofia dos métodos interpopulacionais, tá? Agora, interpopulacional para plantas autógamas, não vou dizer que não existe, mas 99% dos métodos intrapopulacionais, né, quando são destinados para plantas autógamas, ou recomendados são os métodos intrapopulacionais, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque já foi demonstrado, obviamente, por vários trabalhos científicos, que as plantas autógamas, elas de certa forma, né, o que é mais relevante para elas são os efeitos aditivos. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nada obstante, algumas características de plantas autógamas manifestam a heterose, né? Elas não são exploradas comercialmente, né, na produção de sementes, devido principalmente à dificuldade de realizar esses cruzamentos em larga escala, né? Agora, se você tem uma macho-esterilidade para te ajudar, o uso de gameticida já faculta e facilita esse processo, tá bom? Então eu fiz muitos parênteses aí, né? Espero que tenha ficado claro aí tudo isso que a gente disse para vocês, comparando entre os métodos interpopulacionais e interpopulacionais, ok? Tem uma coisa interessante também aqui, né? Dependendo do método que você escolher, interpopulacional, intrapopulacional, o seu ganho de seleção, o ganho genético, ele é diferente, tá? E a gente também estudou o ganho de seleção, o ganho genético, né, lá na genética. Você lembra lá no capítulo de genética quantitativa? Só que lá a gente colocou uma forma mais simples, que era a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Essa é uma fórmula também que pode ser derivada daquela, tá bom? Mas não é o meu objetivo demonstrar para você aqui. E se você observar no livro, para cada método ali exposto, existe um ganho de seleção, uma forma de ganho de seleção, né? Porque cada uma daquelas são derivadas de uma forma original. Mas o objetivo não é fazer essa derivação para vocês, porque aqui é o nível de graduação. E no nível, se fosse nível de pós-graduação, aí eu teria que deduzir para vocês, né? Porque lá na pós-graduação, nós temos disciplinas específicas que a gente deduz fórmulas para vocês, deduz estimadores, estimativas, parâmetros, né? Quem faz modelos, igual eu no meu caso, eu fiz modelos lineares 1, modelos lineares 2, análise multivariada, modelos paramétricos, modelos não paramétricos, modelos não lineares. Então eu fiz muita estatística, então a gente sabe deduzir cada um desses parâmetros para vocês aí, né? Seja no método da inferência bayesiana, seja através do método dos momentos, métodos mínimos quadrados, o método BLUP, enfim, são vários métodos diferentes que você pode
chegar, né, nesses estimadores aí. Mas não é o meu objetivo aqui, não, vocês vão ficar mais loucos do que já deve estar aí, né? Porque eu fico brincando, que eu nunca tive, pareceu tanto cabelo branco em mim, né? Se for comparado nos últimos anos aí, quanto nesse ano. Então, eu não quero que vocês também pareçam cabelos brancos em vocês ainda não, proporcionalmente falando. Um dia vai aparecer, né? Mas você não tá com pressa não, né? Igual eu também não tava com pressa, mas parecia tanto cabelo branco, né? Aí, até minha filha falou recentemente, nossa, porque normalmente cabelo branco, né, é de pessoa mais idosa, né, e aí minha filha, nossa, você está quase morrendo já, né, eu falei, o quê? Você tá com os cabelos brancos aí já? Então eu falei, você tá doido, até minha filha querendo me matar. Ai, só porque é só o seu cabelo branco, morte, né, se fosse assim, tem um amigo da graduação, coitado. Ele estava com 18 anos, eu lembro até hoje, ele fazia medicina veterinária. A gente morava na mesma república lá, ele estava com 18 anos, cheio de cabelo branco e já era todo calvo aqui no meio, aqui, ó. Aquele Alice, ele tá vivo até hoje, tem 2 filhinhas lá. Tá vivo até hoje lá, e vai viver muito tempo, porque não quer dizer que cabelo branco a pessoa vai morrer, né? Mas criança pequena, né, tem essas tiradas loucas aí, né? Então, ó, voltar à fórmula de ganho de seleção aqui. O ganho de seleção, pessoal, então, o ganho genético, ele é K vezes C vezes sigma 2G dividido pela raiz de sigma 2F. O sigma 2G e o sigma 2F já são conhecidos de vocês, né? Então, eu vou começar lá por eles lá embaixo, ó. São as variâncias de genotipos e fenotipos, respectivamente. Óbvio, vocês já viram isso comigo lá na genética. Já viram comigo também em melhoramento, então não tem nada de novo aí com vocês, né? Mas tem umas coisitas novas aqui. Por exemplo, K, diferencial de seleção em desvio padrão. E C, coeficiente de controle parental. Tá, então vamos lá. Então a gente tem que fazer algumas considerações a respeito disso, que são as novidades para vocês aí, né? Porque isso aqui é variância genética, variância fenótipo, não vou falar nada porque lá na playlist lá de genética já cansei de explorar tudo dizer para vocês aí, lá na aula de genética quantitativa, tá? Então vamos daquilo que é novidade aqui, que é o K, que é o diferencial de seleção em desvio padrão, e o C, que seria o coeficiente de controle parental, tá? Que são ambos componentes dessa fórmula aqui. Percebam que ambos estão na parte superior da fórmula, né? Então, quanto maior o seu valor, maior será o seu ganho de seleção, ou ganho genético, tá bom? Percebam isso. Então, vamos passar para o próximo slide aí. Então, no K, o diferencial de seleção em desvio padrão, ele é uma medida que nos demonstra que quanto mais rigoroso você é na sua intensidade de seleção, né, maior será o seu ganho. Vamos perceber aqui, então, eles são inversamente proporcionais. Por quê? Olha aqui, ó. Intensidade de seleção 1%, o valor de K, né, 2,64. Uma intensidade de seleção de 20% e o valor de K de 1,4, né? É um valor adimensional. Então, o que vocês percebem aqui? Quer dizer o seguinte, ó, traduzindo, né? Se eu tenho 100 plantas com a intensidade de seleção de 1%, eu selecionaria 1, né? Então, o meu K seria 2,64. Mas se eu tenho 100 plantas e tenho uma intensidade de seleção de 20, eu estou selecionando 20 plantas, porque em 100, 20% são 20 plantas. Mas o meu caso seria 1,4. Então perceba que quanto mais rigoroso eu sou, maior o meu valor de K. Quanto menos rigoroso eu sou, menor o meu valor de K. Isso tem vantagens e desvantagens. Vamos lá. Primeira vantagem, claro, objetivo que está na cara de vocês aí é que eu vou aumentar meu ganho de seleção naquele ciclo. É óbvio. Tá aqui, ó, matemática pura aqui, ó. Qual que é maior? 2,64 ou 1,4? É óbvio, né? Agora, qual que seria a desvantagem de ser tão rigoroso? Lembra que nós falamos que a premissa da seleção recorrente era que você não exauria com facilidade a variabilidade genética com o passar das gerações? Pois bem, eu disse que lá era uma meia-verdade, né? Por quê? Se você é muito rigoroso, você tem um ganho numa geração significativa, uma geração para outra. Só que se você exaure a variabilidade rapidamente, porque você é muito rigoroso, o que vai acontecer? Você impede com que novas combinações
genotípicas possam surgir dali para frente, né? Então você não tem a ser sustentável os seus próximos ciclos de seleção recorrente, né? Então é interessante você encontrar um meio termo aí. Eu, no meu programa de melhoramento genético, né, eu utilizo nem um K nem de 20%, eu utilizo um valor de K de 30%. Né? Por quê? Porque eu fico muito preocupado em exaurir variabilidade genética na população. Então, eu tenho ganhos menores por ciclo, no entanto, eu tenho certeza que ao manter dos anos, eles serão sustentáveis e possivelmente surgirão segregantes transgressivos a partir daquelas novas combinações transgressivas lá no futuro. Então, pelo menos essa é a minha expectativa, né? Então, você tem que ponderar muito bem, né, o pesquisador que toma essa decisão aí, tá? Esse seria quanto o valor de K da forma do ganho de seleção, tá bom? E agora, a próxima consideração é com relação ao C, né? Então, o que seria o C? É a relação entre as plantas ou sementes utilizadas para identificar as progênies superiores, aí entre parênteses, unidade de seleção, o S, né? O S para os íntimos, e as plantas ou sementes utilizadas para a recombinação, tá? E unidade de recombinação, obviamente, e para os íntimos, o R. Portanto, ela pode assumir 3 valores. Então, o C, que é o controle parental, ele pode assumir 3 valores. Então, vamos lá. Quais são eles? 0,5, quando unidade de seleção é igual a unidade de recombinação e somente o genitor feminino é selecionado. Outra situação. 1, quando o S é igual ao R e ambos os genitores são selecionados. 2, quando o S é diferente de o R e ambos os genitores são selecionados. Meu Deus, amor, não tô entendendo nada! Aqui na sala de aula, quando chega nessa parte, que vocês sempre dão aquela surtada básica, né? Aquela chutada. Aqui, só de olhar os valores assim, vocês dão uma meio que viajada mesmo. Só que eu vou explicar isso para vocês, para a gente ganhar tempo. Na sala de aula eu desenho, faço com calma, vários exemplos lá, né? Aqui eu vou andar mais rápido, por causa que é um vídeo no YouTube. Então eu vou explicar esses valores lá nos exemplos lá na frente, tá bom? Se eu não disser, se eu não lembrar isso aí, vocês me cobrem lá aí nos comentários, aí no WhatsApp, para que eu possa elucidar esses valores. 0,5, 1 ou 2 lá nos métodos de seleção recorrente, tá bom? Então só saiba que existe meio quando o S é igual ao R e somente o genitor feminino é selecionado. Então seleciona só a fêmea. O macho não seleciona. 1 quando a unidade de seleção é igual à unidade de recomendação, só que seleciona os 2 genitores, tanto o macho quanto a fêmea. E o último, que é o ganho maior ainda, o C maior ainda, portanto o ganho maior, né? Porque eles são lineares, né? Diretamente proporcional, quando a unidade de seleção é diferente da unidade de recomendação, mas ambos os genitores, ou E, né? Que seria adicional, e ambos os genitores, tanto o macho quanto a fêmea, são selecionados, tá bom? Guarde isso no coração de vocês, que daqui a pouco eu volto a falar sobre isso daí, nos exemplos, lá nos métodos. Então, beleza. Nós falamos que são as grandes ramificações, os métodos intrapopulacionais e o interpopulacional. Vamos começar, então, falando dos intrapopulacionais, tá? Pessoal, esses daí são alguns exemplos, sabe por quê? Porque existem várias modificações que autores utilizam, né, para os seus programas de melhoramento. Às vezes o cara modificou uma coisinha lá e isso é uma variação dos métodos de seleção recorrente. Portanto, aqui eu coloquei em linhas gerais os que são mais encontrados, tá? Mas saibam que dentro desses daí existem as particularidades dentro de cada um deles, tá bom? Então vamos ficar só com esses que já está suficiente aí para vocês, em nível de graduação, obviamente. Então o primeiro método intrapopulacional seria a seleção recorrente fenotípica. Segundo, seleção recorrente fenotípica estratificada. Então, opa, é quase igual, Ramon? O nome é quase igual, então é quase igual o método também, né, criatura? Olha aqui o outro aqui, ó. Seleção recorrente entre progênies de meios irmãos. E percebam que existem variações dentro das progênies ou famílias de meios irmãos, né? Que para os íntimos também são chamados de FMI, né? Família de meios irmãos, né? Não é Fundo Monetário Internacional, não. São família de meios irmãos. Então, o primeiro, né?
espiga por fileira modificado, método de Compton e Comstock de 1976, seleção recorrente entre progênitos de meios irmãos para capacidade de combinação, tá? Tanto a combinação, capacidade geral de combinação quanto específica, nesse caso aqui, né? E aí, outro método, que agora já é não baseado mais em família de meios irmãos, mas é uma seleção recorrente entre progênitos de irmãos completos, também conhecido como os irmãos germanos, tá bom, pessoal? Irmãos completos ou germanos. E para os íntimos, chamado também de FIC, família de irmãos completos. E aqui, seleção recorrente entre progênies endogâmicas, que para os íntimos também é conhecido como FSN. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles aí, tá bom? Vocês querendo ou não, vão ter que ficar íntimo, pelo menos temporariamente, vai ter um relacionamento breve ou duradouro com esse daí, tá bom? Pelo menos para resolver esses exercícios que vão vir aí, ou a prova, né? Então vamos lá. Primeiro aí, seleção recorrente fenotípica. Primeiro método intrapopulacional que nós vamos ver aí. Esse é o mais melzinho na chupeta que existe, pessoal. Não tem mais fácil que esse, tá? Olha o nome aqui, seleção recorrente fenotípica. Se é fenotípica, baseada no fenótipo, né? Então, se é baseado no fenótipo, já cansamos de falar lá da genética. Existe vantagem e desvantagem de fazer uma seleção baseada única e exclusivamente no fenótipo. Inclusive, na aula de populações alógenas, que foi a última, eu voltei a falar sobre isso, né? Quando é a seleção individual, que é baseada no fenótipo, e a seleção com teste de progênie, que era baseada no comportamento médio das progênies. Na última aula eu já falei sobre isso, estão careca de ouvir isso de mim, pelo amor de Deus. E isso é muito importante, porque isso vai determinar a eficiência do método, né? Então aqui é uma seleção baseada única e exclusivamente no fenótipo. E essa daqui, galera, eu posso dizer, se não for o método mais antigo, é um dos mais antigos, né, desenvolvido pelo homem. Por quê? Olha que consiste esse método, como é que faz assim. Você tem a população original, que é C0, né? Então, você faz a seleção com base no fenótipo. Fala, nossa, essa planta me interessou. Não, aquela ali e tal. E pega sementes em igual quantidade daquelas que te interessou, né? Então, vamos falar na idade lá, sei lá, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, criando as primeiras vilarejos, né? As aldeias. Ele começou a pegar as sementes das aves que lhe interessavam para constituir a geração seguinte. Era, na verdade, uma seleção, podemos dizer, de um sentido amplo, e, na verdade, uma seleção massal de sentido amplo aqui, né? Essa seleção recorrente fenotípica. Porque seleciona, né, aquelas que são melhores com base no fenótipo. Só que aqui, né, a seleção, você tenta pegar iguais partes, ou o mesmo número de sementes, de cada planta selecionada, né, daquela população original. Preocupação que os homens daquela época não tinham, né, há mais de 10 mil anos atrás. Então, você pega aquela semente de interesse, né, e constitui a próxima geração. Então, olha que melzinho das chupetas, é a mais fácil de todas, né? Então, essa é a mais simples de ser conduzida. Ok? E aí você poderia dizer o seguinte aqui, né? E quando que eu posso utilizar isso aqui? Aí vem aquele que a gente comentamos, que nós comentamos. Se é uma seleção com base no fenótipo, tome cuidado. Ela é mais indicada para características de alta rentabilidade, né? Que tem pouca influência do ambiente, né? Normalmente isso aqui é utilizado também muito para plantas forrageiras, né? Então, tem as suas peculiaridades esse método aqui, tá bom? E aí, para tentar minimizar o problema desse método, pensou-se na seleção recorrente fenotípica estratificada. Então, o que lembra de estratos? Estratos são partes, né? Então, você lembra que aquela população original que é a C0, tá vendo aqui a C0? Agora foi dividido com vários tracejados, então, são vários subblocos. Então você tinha sua plantação lá, sua população original tinha 2.000 plantas. Então você vai separar a sua área experimental, né, em subblocos, obviamente em tamanhos iguais, né? Por quê? Qual que é a ideia disso daqui? Vamos supor que desse lado aqui, tinha uma mancha de fertilidade lá no seu campo de melhoramento. Você, na hora de adubar lá, você deixou com um orientado mala seu que não
Ou então você mesmo, né? Você está lá dormindo, lá ouvindo musiquinha, lá conversando com a mina lá que você está afim. Aí você vai e joga mais adubo do que deveria desse lado. E aí lá no método anterior, você é uma seleção com base no fenótipo, você fala, nossa, essas plantas são boas mesmo, né? Mas na verdade elas não são boas devido ao mérito genético. Elas são boas porque você adubou mais criatura. Ou vamos supor que aqui desse lado aqui tinha o sistema de irrigação seu, a aspersão, né? Ou gotejamento, seja lá o que for, e irrigou mais aquela área. Então, como é uma seleção fenotípica, você selecionava só plantas daquele setor, né? E isso é uma limitação do método anterior. Então, eles falam assim, não, vamos estratificar toda a área, vamos dividir todas em área, né? Tá vendo que tudo dividiu aqui, e vamos selecionar, né, igual número de planta por subbloco. Então, aqui, na verdade, o desenho está também infeliz, né? Estou vendo aqui, ó, mas eu vou falar para vocês o que é o certo, né? Teria que ter cada um desses que você selecionou, será? Eram 2.000 plantas, então um valor aleatório aí. Você separou aqui, né, a quantidade de blocos aqui, separou em subblocos, 100 subblocos aí. E aí você tirou 2 plantas por subbloco. Então, se aqui tinha uma mancha de fertilidade do solo, não interessa, porque aqui que não tinha fertilidade, você vai pegar as 2 melhores ali também. Você pega 2 aqui e pega 2 aqui, ao invés de pegar 10 de um lado aqui e pegar nada desse lado. Entendeu como que seria a ideia do estratificado? E dessa forma, portanto, você minimizaria o componente ambiental ali, aquela variância ambiental que estaria sendo maximizada, né, no seu componente fenotípico, que você lembra que o fenótipo é o somatório do genótipo mais ambiente, e a gente quer minimizar o máximo do efeito do ambiente, porque nós trabalhamos com melhoramento genético, queremos focar naquilo que é herdável, portanto aquilo que é de origem genética, porque o ambiente não tem como herdar, né? Beleza? Então essa seria a grande filosofia da estratificada. Você divide em subblocos para minimizar o efeito do ambiente em cada bloco, ok? Perceberam? Perfeito? Ok, qualquer dúvida vocês entram em contato, hein? Deixa eu passar não. Next, aí, pronto. Aí. Seleção recorrente entre progênitos de meios irmãos, né? Como eu disse, para os íntimos, FMI, família de meios irmãos. Então, vamos começar com o mais simplão aí. Então, já começa com o nome. O nome já começa falando o seguinte, ó. Progênie de meio-irmão. Lá era os 2 anteriores. Seleção recorrente fenotípica. Então, aqui, a seleção é baseada na sua progênie. Na sua não, da planta, né? Da progênie. Então... Como é baseado na progênie, você tem é muito mais acurado, porque você minimiza a variância ambiental, porque você faz a seleção com base na família, não com base em uma única planta somente, né? Então, é um método mais eficiente para você acessar o valor genético do indivíduo, tá bom? Então, olha lá, o primeiro idealizado, que é o espiga por fileira, né? Então, o que era aqui? Ó? Seleção das melhores plantas, ou seja, a fase de obtenção da progênie. Aqui tinham 2.000 plantas, por exemplo. Daquelas 2.000 você avaliou e achou somente que 200 eram interessantes. Então, você vai pegar 200 espigas, uma de cada planta, e semear essas daqui em linha. Olha que moleza, igualzinho na chupeta. Então, plantio de cada espiga selecionada em uma fileira. Você tinha 2.000 na C0. Aí você vai agora, você faz de obtenção, essa que é a fase de avaliação. Então, você vai aqui, ó, plantou, já vai avaliar e vai recombinar ao mesmo tempo. Avaliação e recombinação aí. Então... daquelas 200 espigas que você semeou na linha, será que todas de fato eram boas? Aí você faz o teste de progênie. Você vai avaliar, nessas 200 aqui, somente 100 linhas vale a pena prosseguir. Então você vai pegar semente somente daquelas 100 linhas, né? E para constituir a próxima geração, que seria o C1. Então esse aqui é muito fácil, que foi a primeira idealização desse método aí, tá bom? Tá, peraí, então uma coisa interessante aqui, que normalmente em sala de aula vocês perguntam e eu não falei, né? Porque pra mim é óbvio, né? Porque eu tô cansado de falar isso, mas para vocês que estão vendo pela primeira vez, não. Por que é meios irmãos, pessoal? O que é um meio irmão?
o meio-irmão, uma pessoa meio-irmã da outra, porque ele tem um genitor em comum, não é? Tem um genitor, pode ser a mãe ou pode ser o pai, né? Então, se você tem um meio-irmão, você é o meio-irmão dele, porque ou seu pai ou sua mãe são os mesmos, né? Vai variar o outro genitor. E nesse caso aqui, quem que é o... Percebam o seguinte, eu peguei todas essas espigas, vamos supor que essa planta foi selecionada, aí semeei tudo aqui em linha. Quem que são os meios-irmãos aqui? As sementes dessa espiga aqui são os meios-irmãos maternos, porque a gente pode dizer que aqui, ó, o grão de pólen, o grão de pólen voando aqui, ó, tá vendo o pendão de cada uma dessas plantas vão gerar os grãos de pólen que vão polinizar essas plantas aqui dessa população. Então a gente pode dizer que quem que é o genitor masculino dessa população aqui? É a própria população, todas as plantas ali presentes. Mas quem que é então aqui o meio-irmão? Você pega essa espiga, as sementes ali, elas são meio-irmãos maternos, porque o que você tem certeza aqui é o indivíduo em comum seria o genitor feminino, tá bom? Então, essas sementes aqui, que são as plantas que vão originar, essas sementes daqui, vão originar essas plantas daqui, nessa linha, e elas todas são meias-irmãs, plantas meias-irmãs maternas, tá bom? Então, essa é uma vertente de visualização do que seria o meio-irmão, tá bom? Prosseguindo. Então, a seleção recorrente ainda somos de meios-irmãos, só que é uma modificação dela. Vamos falar da espiga por fileira modificado. Então, como o próprio nome sugere, é o método anterior com um adendo, né? Então, qual que seria esse adendo aqui? Seleção das melhores plantas, obtenção de progênitos. Aqui na C0, né? Vamos ter a melhor aqui. Então, daquelas 2.000 lá, selecionei 1.000, né? Chutando o valor aí, completamente aleatório, tá? Então, aí, olha um detalhezinho aqui, ó. R1, R2, R3, R4. O que é isso? No outro não tinha isso, né? Aí, sabe o que acontece nesse método? Aqui, como tem repetição R1, R2, R3, aqui tem teste estatístico. Uns amam, uns odeiam, né? Eu amo, eu adoro estatística, né? Por isso que eu me especializei em genética quantitativa no meu doutorado. Então, inclusive, eu desenvolvi um modelo estatístico, né? Quem pegar meu artigo de doutorado vai ver que a gente desenvolveu um modelo estatístico combinando a informação das famílias endogâmicas com as famílias obtidas por testes de crosses, né? Então, aí eu lancei um modelo aí que é interessante para você maximizar o seu ganho utilizando essas duas informações simultaneamente, né? Então isso é bem interessante aí para determinados tipos de aplicações. Por isso que eu falei com vocês no início desses vídeos, pessoal. Cada um desses métodos aí são variações que às vezes o pessoal pega para utilizar no seu programa de melhoramento. Quando eu desenvolvi esse método, foi utilizando a populações de melhoramento genético lá de Viçosa para milho e pipoca, né? Mas ela pode ser utilizada para qualquer contexto, em qualquer planta, porque o que importa é o desenvolvimento estatístico e genético por trás da coisa, né? Mas igual eu comentei, uns amam estatística, outros odeiam estatística. No caso, eu amo estatística, por isso que eu trabalho com genética quantitativa, né, que é a área da genética que eu mais gosto aí. Mas, então aqui, como você tem 3 repetições, vocês lembram que vocês selecionaram aqui 100 espigas, foi 100 plantas, então cada um tem uma espiga, né? Aí o que você vai fazer aqui, filho? Ou filha, né? Você vai pegar aquelas sementes aqui, vai espalhar aqui e aqui, e vai fazer uma análise estatística, né? E aí, você faz a seleção entre as melhores progênies, aqui, ó. Esse método aqui, pessoal, espiga por fileira modificada, também é conhecido como seleção recorrente de progênios de meios-irmãos, com a seleção entre e dentro de família de meios-irmãos. Porque a seleção entre família de meios-irmãos, ela é praticada aqui na R1, R2, R3. Já quando a seleção é feita dentro, é feita no bloco 4. Então, esse bloco 4 aqui, ele é conhecido como bloco de recombinação. E como é feita uma seleção dentro dele, aqui faz simultaneamente um bloco 4 de avaliação e recombinação de progênies.
Então, aqui que você faz aqui, ó, nesse método, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Uma loucura. Você planta esses 4 blocos aqui, obviamente você vai plantar esse aqui mais afastado, que é o bloco de recombinação, né? E aí, aqui você faz a seleção, né, daqueles melhores lá, você vai fazer, vai pegar seus dados estatísticos, vai computar, vai rodar análise estatística. Eu faço no Genesis, mas você pode, na verdade, faço no Genesis, faço no SAS, faço no Sysvar, eu faço no SRAML, que são os que eu mais utilizei no meu doutorado, né? Mas você pode utilizar também qualquer pacote genético e estatístico que você tem afinidade aí, tá? E aí, você roda, né? E aí você vai ter os seus dados. Você vai dizer, nossa, dessas 1000 plantas, dessas 1000 famílias aqui, somente 100 são interessantes, né? É uma possibilidade. Mas aí você planta aqui, ó. Ah, Ramon, e essas linhas aqui, ó? Tá vendo essa linha cheia, né? Tá vendo essas linhas aqui? São as linhas completas. E tem as linhas que são as pontilhadas. As linhas cheias, pessoal, são aquelas linhas que você utiliza daquelas espigas, são sementes remanescentes daquelas espigas, daquelas 1000 espigas. Então, se você selecionou 1000 aqui, vocês se lembram? Você vai ter que ter 1000 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, lá, até a linha número 1000. Ah, e essa pontilhada aqui? Essa pontilhada, ela é composta por uma mistura de igual semente, né, dessas 1000. Então você pegaria lá aquelas 1000 lá, então você pegaria uma semente, vamos supor, né, uma sementinha de cada espiga, né, para compor essa fileira aqui. Então, o que tem em cada fileira pontilhada, que é a fileira macho, a fileira de macho. Ela tem a mesma quantidade de sementes, né, de cada uma daquelas que foram selecionadas, aquelas 1000 ali, tá? Então você tem que ter as 1000 em linha. Então aqui, ó, toda aqui é uma fileira de 1000, né? Uma fileira de 2, né? A fileira 1, a 2, a 3 até a 1000, que seria a cheia. Na pontilhada é uma mistura das 1000, né? Porque ela é doadora de pólen. As cheias são as receptoras de pólen, portanto, são as fileiras de fêmea, né? E tem uma bolinha aqui dentro de cada uma delas. O que é essa bolinha aqui? Essa bolinha é justamente a seleção individual, a seleção dentro de cada família de meio-irmão. Então vamos supor, naquela primeira fileira das 1000, né? Na primeira aqui, ó, selecionou nesse caso aqui duas plantas na família 1, né? E assim por diante. 2 plantas na família 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6. Ah, poderia ser uma? Poderia. Poderiam ser 10? Poderia. Né? Isso vai ao critério e experiência do melhorista. Tá? Então, o que acontece? Você vai pegar, vai identificar bonitinho. Ah, aqui nessa fileira número 1, eu peguei 2. Está tudo identificado. Você colheu aquela semente, você colheu aquelas espigas. Porque isso daqui é uma espiga, isso é outra espiga. Isso é uma espiga, isso é uma espiga. Então, está tudo identificado. Então, aí sabe o que você faz? Fez seleção dentro aqui, não tem? E aquela seleção é entre. Então, no final do processo tudo, para você gerar as sementes da próxima geração, aí que sabe o que você vai fazer? Você testou aqui, você lembra? Você pegou 1000 aqui, mas dessas 1000 você achou que somente 100 valeram a pena. Então, você vai identificar essas 100 aqui e vai levar somente adiante as linhas daquelas 100. Então, você aqui, ó, de 2000, você selecionou individualmente 1000. De 1000 aqui levou para o experimento, aqui nos blocos, você chegou à conclusão, no teste estatístico no R1, R2, R3, que somente 100 são importantes. Né? Aí você coletou aqui das 1000, né? No bloco 4 não teve jeito. Mas aí o que acontece? Você, com base depois desse método, né, do estatístico, com esse aqui foi colhido, você vai pegar assim, cara, essa daqui, a família número 1 foi boa. Então, essas duas aqui, ó, eu vou misturar as sementes para constituir a próxima geração, que seria o C1. Ah, não, cara, essa família número 2 aqui foi porque não valeu a pena, não. Vou descartar essas duas espigas aqui. E entendeu como é que é o raciocínio? E assim sucessivamente. E aí você vai compor, dessa forma, a geração C1, tá bom? Então a gente percebe que aqui é um método muito mais criterioso que o método original, que seria o espiga por fileira. Tá bom? Então perceba que tem diferença, tá? Ok? Podemos prosseguir? E aí tem uma variação, né, desse método, que é o método Compton e Comstock, de 1976. Que é, na verdade, eu nem coloquei o desenho aqui, né, porque ele é semelhante ao anterior, só que no bloco de recombinação, que seria o bloco 4, as plantas masculinas serão as melhores avaliadas nas repetições. Agora começa a ficar diferente. Por quê?
Lembra daquela história do Czinho, do controle parental? Vamos falar dele aqui agora. Pessoal, olha um detalhe aqui. Aqui, no método dessa variação, Comstock, ele é semelhante ao anterior, só que somente vai para o bloco 4 as que foram selecionadas onde? Na repetição 1, 2 e 3, né? Que é o método estatístico. Então, vocês lembram? Eu vou voltar no método anterior, porque eu vou colocar aqui, eu acho que fica mais claro de visualizar. Lembra que aqui tinham 1000 linhas de fêmeas? Porque não foram 1000 aqui? Não eram 1000? Não eram 1000 aqui? E foram 1000 linhas aqui de fêmeas, não é? Aqui no método Comstock não tem 1000 linhas de fêmea. Por quê? Porque o bloco 4 ele é semeado após ter em mãos os dados, os resultados dessa análise estatística aqui. Então, aqui depois da análise estatística nós selecionamos 100, não foram 100 famílias? Portanto, você deverá ter aqui 100, né? 100 aqui 100 linhas femininas, né? E aqui também terá uma composição de 100 indivíduos selecionados dos machos, né? Então isso ganha significativamente o seu ganho genético, controle parental. Porque antes, como você não tinha um controle da população do doador de pólen masculino, né? Só sabia quem que era a fêmea. O que acontece? O seu C era 0,5, porque a unidade de seleção era igual a unidade de recombinação e você tinha somente o controle da fêmea. Você sabia quem era a fêmea. Agora, quando você sabe quem que é o macho, porque você selecionou o macho, não foi a seleção do macho aqui? Não foi? Porque você vai plantar o macho, o bloco 4, depois que você tiver em mão esses resultados, e aí você passa a ter um ganho de 0,5, que seria o Czinho, né? Ele passa a ser um ganho de 1. O Czinho seu passa a ser 1. Por quê? Porque unidade de seleção é igual a unidade de recombinação, só que você seleciona ambos genitores. Entenderam? Então, aí você já tem um ganho maior, porque você selecionou a fileira dos machos. Ok? E aí, mas ainda não chegamos quando o Czinho é 2. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então perceba que aqui o C era 0,5 no espiga por fileira simples, né, que seria o original. Agora a gente tem no espiga por fileira modificado também, né? E aí agora no método Comstock, a gente, por ter a seleção de plantas masculinas, o seu ganho já começa a ser, ou o seu Czinho, né, pelo menos, ele é integral, ele é 1, né? Ele não é meio. Então você ganha, você tem um ganho maior por ciclo de seleção, tá bom? Então isso é uma modificação interessante, né? Que foi intitulada, né, estipulada por esses dois pesquisadores aí, tá bom? Outra variação de progênies de meios irmãos, que seria a seleção recorrente entre progênies de meios irmãos, né, para a capacidade de combinação, seja ela geral ou específica. Beber uma água aqui, já dando uma hora de aula. Minha água está quase acabando. Minha garganta está secando. Se qualquer coisa, tem que dar um pause no intervalinho. Porque quando é aula presencial, quando dá 50 minutos de aula, eu dou um pause a gente pegar uma água, né? E vocês levantarem a bundinha da cadeira, porque ninguém aguenta ficar sentado lá, né? Muito tempo. Mas vamos tentar fazer o possível, que se não conseguir, eu vou ter que dar um pause para beber uma água, galera. Vamos lá. Então, a seleção agora para a capacidade de combinação. O que é capacidade de combinação? Já falamos também em genética e em melhoramento. Não vou falar aqui de novo, tá? Vamos ver como é o método em si. Então, a diferença desse para o anterior, que quem que é o testador? Quem que é o macho aqui, então, né? O macho é o testador, que na verdade, qual que pode ser esse testador? Esse testador pode ser a própria população, os próprios gametas oriundos daquela população, pode ser o testador, pode ser uma linhagem endogâmica, pode ser um cultivar sintético, pode ser qualquer tipo de material genético que você utilize para
quantificar a capacidade de combinação, seja ela geral ou seja específica. Tem mais ou menos uma ideia. Esse método tem modificações imensas, tá? Vou falar somente de uma delas aqui, que é quando você pode utilizar o seu testador com uma linhagem endogâmica. Quando você faz com uma linhagem endogâmica, você está preferencialmente obtendo as famílias de top crosses, né? Cuja grande finalidade seria você tentar vislumbrar no futuro a potencialidade dessa população em gerar uma boa combinação híbrida, né? Seria uma utilização. Então, portanto, a capacidade específica de combinação. Ao passo que você utiliza uma outra população, né? Uma outra população de polinização aberta, você está tentando avaliar o mérito da capacidade geral de combinação, tá bom, pessoal? Em termos leigos, sinteticamente seria isso, tá? Mas não vou entrar muito no mérito disso daí, não. Então vamos ficar aqui nas linhagens endogâmicas para vocês. Então, o testador aqui é o grão de pólen de uma linhagem endogâmica, tá bom? E aí você obtém, portanto, cada uma dessas espigas aqui, você fala assim, nossa, essa planta aqui é boa, essa planta aqui é boa, não, essa é o descarte. Então você tinha 2.000 plantas originalmente, mas selecionou novamente 1.000 plantas. Então, portanto, você vai ter quantos aqui, galera? Raciocina. 1.000 espigas, né? E tem que ter quantas parcelas aqui, minha gente? Lembra lá do professor de estatística de vocês? Quando é um experimento em blocos, por exemplo, né? No caso, delineamento em blocos, a repetição é igual em blocos, né? Se for um bloco completo. Então aqui, ó, se tem que ter 1.000 espigas, aqui tem que ter 1.000 parcelas, né? Porque cada uma delas é um tratamento. Então aqui, ó, essa tem que ter uma quantidade de sementes aqui, vai formar uma parcela. Vamos supor que essa parcela tinha 20 plantas. Essa aqui tem que ter 20, do tratamento número 1, que é da planta 1, que é a família 1. Tem que ter 20 aqui da família 1 e 20 aqui da família 1. Né? Aí você faz a aleatorização, controle local, tudo aquilo aí que você já aprendeu lá na estatística lá, né? Que eu vou ficar falando aula de estatística para vocês aqui, não é aula de estatística. Então, a primeira fase, obtenção de progênitos. Nessa fase aqui, que tem análise estatística, avaliação de progênitos. E na última fase, a recomendação das progênitos com sementes remanescentes. Por que sementes remanescentes, minha gente? Porque nesse método aqui que eu estou mostrando para vocês, uma parte das sementes é utilizada na análise estatística, né? Mas se você pegar as sementes remanescentes, as que sobraram, vai guardar no pacotinho, obviamente, senão vai jogar no lixo. E, cara, dessas 1.000 plantas aqui que eu fiz na análise estatística, não, somente 100 foram boas. Então, nesse bloco de cruzamento, você vai levar aquelas 100 boas daquelas sementes remanescentes ali. Porque se você descartar, é porqueira. Ramon, mas você não me falou, mas me surgiu uma dúvida agora. E as sementes que eu obtive aqui na análise estatística, o que eu faço com elas? Sei lá, filho, dá para os porcos, dá para as galinhas comer. Porque em mérito genético, isso aqui não é utilizado para nada. As sementes daqui não tem mérito genético nenhum para a gente. Tem mérito genético as sementes remanescentes de cada uma dessas espigas. Então, as sementes aqui, ó, você vai utilizar aqui no bloco de recombinação. Ok? Ficou claro isso? Então, se eu utilizo as sementes remanescentes e eu sei quem que é o pai, sei quem que é a mãe, né? Estou selecionando aqui no bloco de recomendação, o meu C é 1. Mas eu poderia ter uma modificação aqui, criatura, que eu já vou adiantar para vocês, né? Qual modificação que eu poderia ter? Será que eu adianto agora ou falo depois? Não, vou falar depois. Vou deixar um suspense no ar. Porque, na verdade, eu acho que já é o próximo, que é a família de irmãos completos. Porque lá vai ter uma modificação,zinha que o C ele não é 1 mais e passa a ser 2 caso aconteça uma coisinha que nós vamos falar no próximo método, tá? Vou deixar vocês na curiosidade. Mas aqui ficou claro como é que é o esquema? Tá? Então, ele é família de meus irmãos, porque mesma coisa. É meus irmãos maternos, aqui as sementes aqui são meus irmãos maternos, né? Porque o incomum é genitor feminino, né? O doador de pólen são todos aqueles testadores que nós já elencamos para vocês aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos pro próximo. Aí, ó. FIC. Seleção recorrente entre progênitos e irmãos completos. FIC.
Ah, eu não falei, né, gente? Qual que é o meu programa de melhoramento que eu tenho de seleção recorrente? Porque eu tenho várias linhas de programa de melhoramento de milho. Eu tenho para obtenção de híbridos, né? Obtenção de famílias endogâmicas e tem o meu melhoramento populacional, né? O meu melhoramento populacional é o baseado em família de meios irmãos, tá? Que é o espiga por fileira, que é o primeiro lá, que é o modificado, tá? Eu não falei, né, mas agora eu estou chamando atenção aqui, porque a gente vai começar um outro, que é o de família de irmãos completos, ou também conhecido como família de irmãos germanos, tá? Aí você fala, mas por que você utiliza o outro? Porque é mão de obra, cara. O outro precisa de menos mão de obra do que esse daqui, né? Esse aqui gasta mais mão de obra. E você sabe que a gente depende de vocês, estudantes, né? Porque não tem como a gente fazer tudo que a gente faz com o professor, né? E ao mesmo tempo ir para campo, né? Eu amo de ir para campo. Quando tem possibilidade, eu vou para o campo com vocês. Mas não é sempre que a gente pode. Então a gente sempre tem que treinar os estudantes. Aí os estudantes treinam uma geração, vai treinando a outra. E quando uma geração acaba, aí eu tenho que voltar para o campo e treino uma nova geração. É assim, né? Mas se eu fico toda hora indo para o campo, né, fazer um experimento, né, que eu tenho o maior prazer isso e eu vou quando é possível, mas se eu faço isso toda hora com frequência, aí fica difícil eu conduzir meus experimentos lá, de gravar minhas aulas. Sabe, no instituto é diferente de universidade. Aqui no instituto você tem que dar várias aulas de várias disciplinas diferentes, né? Nas universidades não, você tem professores específicos de cada aula, de cada disciplina. Por exemplo, lá onde eu formei lá na UFLA, né, minha graduação na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, eu tinha, lá tem no hall, na época quando eu estava lá, tinham 5 professores de genética. 5 OD genética. Só para genética. Aqui, se você olhar na minha playlist do meu canal, o que eu já dei aula? Só no meu canal aí, veio cultura do sorgo, cultura do sorgo, cultura do milho, bioquímica, melhoramento genético, biotecnologia, né? Eu já dei aula de estatística, eu já dei aula de citricultura, então essa é a dificuldade. O professor do Instituto Federal não tem tempo, né, para fazer tudo aquilo que gostaria. A grande verdade é essa, que é o meu caso aqui, né? Porque você fica tão atribulado em dar aulas, né? Muitas vezes da disciplina que você não tem aquela formação primordial, né? Mas você tem uma competência correlacionada àquela área, tá? Mas é isso. Né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu concurso aqui, foi para dar aula de genética, melhoramento genético de plantas e biotecnologia. São todas correlacionadas à área de genética. Eu tenho competência, mestrado, doutorado nessa área. Né? Mas algumas outras disciplinas caem no nosso colo aí. Mas é isso daí, né? A gente faz o que é possível. Então, voltando aqui. Seleção recorrente entre progênitos de irmãos completos. Como que é obtido esse daqui? Se é um irmão completo, a mãe e o pai são os mesmos. Então, se você olhar aqui ó, nessa espiga aqui, ó, olha o detalhe da obtenção de sementes desse método, gente. No método anterior, você lembra que aqui, ó, voando aqui é o grão de pólen, o grão de pólen que voava naquela população era a própria população, na maior parte das vezes, era o doador do grão de pólen, portanto, o genitor masculino. Aqui não. Percebam que nesse método aqui, você tem, olha aqui, ó, o grão de pólen vem aqui e cruza com essa espiga aqui. Esse grão de pólen vem aqui e cruza com essa espiga daqui. Quem que é o meio-irmão em relação a quem? Então, essa espiga, essas sementes aqui, essas sementes são meias irmãs dessa semente aqui, ó. Perdão, meias irmãs, irmão completo, né? Por que irmão completo? Porque o pai de uma é a mãe da outra. E a mãe de uma é o pai do outro. E vice-versa, né? Então você sabe quem que é o pai e quem que é a mãe. No outro lá você não sabia. Você fala, quem que é o pai? É o grão de pólen da população. Beleza, mas qual que é o alelo? De qual planta veio aqueles alelos? Você não sabe. Aqui você sabe, pois que é o irmão completo, né? Então, nesse método aqui, ó, preferencialmente, se tiver uma característica nessa subpopulação que é denominada prolificidade, você pode utilizar um artifício que seria, numa espiga você faz a autofecundação e na outra espiga você faz a semente de cruzamento, né? Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá essas sementes aqui, essas dessa espiga, são as de cruzamento e essa daqui você faz de autofecundação, tá vendo? Por quê? Porque a planta é prolífica. O que é uma planta prolífica? Ela gera mais de uma espiga por planta. Isso seria o ideal nesse método. Por que eu digo ideal?
Porque vamos raciocinar o seguinte. Essas sementes, vamos pegar do jeito que está aqui e eu vou explicar depois o que não seria o ideal. Então, essa fase que seria a obtenção de progênies. Então, nessa fase próxima, que seria a avaliação de progênies, quem que eu vou lançar a mão aqui, galera? São as sementes, tá vendo aqui, ó? As sementes daqui, ó. Elas vão vir para cá, ó. Vem para cá, para fazer a avaliação. Né? Então, eu pego as sementes, né, e coloco em igual número em igual quantidade em cada uma das repetições, né, para que eu tenha um modelo, um balanceamento, né, um modelamento estatístico, né, para que seja preferencialmente um bloco completo, né, com um modelo balanceado, né, preferencialmente. Mas não que você não consiga resolver, porque tudo na estatística você consegue resolver, né? Ou grande parte, né? Você consegue resolver. Nem tudo também, mas grande parte você consegue resolver de um modelo desbalanceado. Mas enfim. Então você vai pegar essas sementes dessa daqui, que são as sementes de seleção. Você lembra lá que no Czinho do controle parental tínhamos unidade de seleção, unidade de recombinação? Então tá aqui, ó. Nesse método, unidade de seleção, tá vendo aqui, ó? Ela é a semente de cruzamento. A unidade de recombinação é a de autofecundação. Então, tá vendo aqui? Aqui eu utilizo para avaliar o mérito daquela planta, seria a semente do cruzamento. Aí isso faz, nossa, essa planta aqui foi boa. Então, vamos supor que eu identifiquei que aqui, ó, essa espiga aqui que fez essa planta, nossa, essa aqui é boa. Show de bola, né? Então, você tinha lá, 1000, lembra lá? Eu tinha, não, o modelo original era 2.000. Eu tinha 2.000 plantas em minha população, mas eu selecionei somente 1.000 plantas, né? Então eu vou pegar 1.000 espigas, tá? E aqui eu tenho que ter as 1.000 espigas representadas naquela uma das repetições, ok? Aí nessa avaliação aqui daquelas 1.000 plantas, daquelas 1.000 espigas, né? Que elas estão distribuídas, né? 1.000 aqui, A1, até a família de meios irmãos, a família de irmãos completos, 1.000, né? Em cada um dos blocos, e aí eu cheguei à conclusão que daquelas 1.000 somente 100 eram relevantes. E aí o que eu faço? Né? Pego aquelas 100 e jogo aqui. Daquelas sementes remanescentes, igual eu fiz no anterior? Não. Daquelas 1.000 que eu selecionei somente 100, eu pego aquelas sementes das selecionadas, mas eu pego da semente da autofecundação para levar para o bloco de recombinação. Então, viu? Quando eu tenho a possibilidade de ter unidade de seleção, que é a do cruzamento, diferente da unidade de recombinação, que é da autofecundação, serem diferentes, eu sempre utilizo da recombinação. A recombinação é que essa aqui, que é a semente oriunda da autofecundação. E essa aqui, que é a semente que é destinada para a seleção, são aquelas obtidas a partir dos cruzamentos. Ok, pessoal? Aí eu procedo da mesma forma como anterior lá. Né? Aí eu faço a fase de obtenção, avaliação e recombinação. E dessa forma, daqui eu vou colher a semente C1, né? Que seria o próximo ciclo, a próxima geração. Beleza? Ok? Então, continuemos. Seleção recorrente entre progênies endogâmicas, também conhecida aí por FSM, né? O que ela se diferencia da outra? Então, já percebam aqui, nessa geração aqui, na própria C0, eu já faço a autofecundação, eu já faço a obtenção da minha S1. Então, eu faço a obtenção da minha S1 aqui, né? Portanto, a autofecundação, né? E aí, da S1, eu faço novamente uma autofecundação, só que daquelas plantas selecionadas, né? Então, se eu faço uma autofecundação daquelas plantas selecionadas, né, eu vou obter minha S2, né? Então, porque cada geração de autofecundação, uma planta alógama, ela gera uma SN consequente. Então, se eu tenho uma S0, S1, S2 e assim por diante. Aqui o método ele vai até S2, tá? Então,
qual semente que eu utilizo para a minha avaliação? São aquelas sementes da S2, tá, pessoal? Então, a avaliação dos projetos da S2 é em ensaios de competição. Então, você pega aquelas plantas, você lembra que você autofecundou aquelas plantas melhores, você lembra aqui? Então, é o mesmo procedimento. Tinha 2.000 plantas, autofecundo. Mas eu seleciono 1.000 plantas, beleza. Então, tem 1.000 linhas aqui. Não, vou selecionar daquelas 1.000 lá, eu vou autofecundar somente aquelas que eu achei interessante. Então, pode ter linha aqui que você, inclusive, nem vai ter planta autofecundada. Pode ter isso, né? Então, aí daí você vai autofecunda e aquelas que você julgou ser interessante, você vai e semeia na R1, R2, R3 e faz todo aquele procedimento que nós já falamos, como foi feito na família de irmãos completos, tá bom? Qual que é a vantagem de você utilizar esse método em comparação aos anteriores? A vantagem é que, como você já avança rapidamente a homozigose, você tem a facilidade de você fixar os alelos favoráveis naquelas plantas, né? E também de eliminar aqueles que são desfavoráveis. Porque como você faz a autofecundação, você aumenta a probabilidade de você fixar tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então pode surgir nessas combinações de autofecundação aqui, por exemplo, algum local homozigose recessiva. Então, e aquilo lá fica não nitidamente o fenótipo inferior e você descarta aquela planta, né? Então, isso pode ser interessante também, né? Então, segundo alguns estudos relatam, esse é um método interessante, né? Por facultar essa possibilidade aí. Por outro lado, ele demanda mais tempo, como vocês viram aí, né? Porque você vai ter uma geração de autofecundação, depois a segunda geração de autofecundação, e aí você vai realizar os procedimentos elucidados, tanto no FIC quanto no FMI, tá? Beleza. Foi rápido, eu sei, mas eu tentei ser sucinto máximo possível. E aqui nós nos encontramos nos métodos interpopulacionais. Então vamos falar aí, seleção recorrente recíproca entre meios irmãos. Seleção recorrente recíproca entre meios irmãos só modificada, ou seja, uma variação desse daqui, né? E a seleção recorrente recíproca entre irmãos completos. Pessoal, o método de seleção recorrente recíproca, né, você pode encontrar na literatura também como SRR, tá? E eu não disse no início, né, mas a seleção recorrente, muitas literaturas, o pessoal abrevia como SR, seleção recorrente. E a seleção recorrente recíproca, seria SRR, ela muitas vezes é destinada, essa terminologia, para a família de meios irmãos. Apesar que ela não é completamente correta, porque você pode ser um SRR também de irmãos completos, tá? Mas na maior parte dos livros, dos artigos que a gente encontra aí, quando você encontra o SRR, é orientado para a família de meios irmãos, tá bom? Só queria fazer esse adendo aí, porque às vezes você pode ler algum artigo ou ler algum trabalho específico aí e pode surgir essa dúvida aí, tá? Então vamos lá para o primeiro, que é a seleção recorrente recíproca entre progênitos de meios irmãos, ou entre família de meios irmãos, tá? Então, como é que ela se dá? É o seguinte, lembre-se, se é seleção recorrente recíproca, você está fazendo um método interpopulacional. Se é um método interpopulacional, estou melhorando no mínimo 2 famílias simultaneamente. Então, como é que ele é feito? Então você tem aqui, você pega a população A, tá vendo? População A, C0A, C0B, e você pega a planta aqui, a doadora de pólen, ela vai polinizar de 5 a 10 plantas da população B. E de forma análoga, você tem uma planta da população B aqui, que é doadora de pólen, que vai polinizar de 5 a 10 plantas da população A. Tá vendo aqui? Então você faz isso e faz aquilo. É um método de uma mão dupla, né? E aí, dessa forma, você obtém as progênitos meios irmãos e, se possível, você obtém simultaneamente a S1. Por que se possível? Nessa planta que é doadora de grão de pólen, tá vendo aqui? Na flor masculina, você vai aqui,
vai jogar o grão de pólen para lá, e aquele grão de pólen também vai ser utilizado para a obtenção de uma linhagem endogâmica que dá S1, né? Por que essa S1 aqui, galera? Porque essa S1 vai ser utilizada onde? Aqui, vai ser utilizada lá na recombinação, se ela, obviamente, for selecionada, né? Então, você tem toda uma identificação daquelas famílias que foram obtidas aqui. Essas famílias daqui, ó, que são as espigas aqui, elas são as famílias de cruzamento, voltando à unidade de seleção, elas vão e vêm para cá. Tá vendo? Elas vêm para cá. E, portanto, tem identificação de quem que é o genitor lá, da população A. Ok? E aqui da mesma forma. Aqui eu tenho a identificação aqui, ó, que é o doador do grão de pólen, para a formação das famílias de meios irmãos aqui, né? E eu tenho a identificação daquela planta da população B que gerou a espiga aqui de autofecundação. E essa semente de autofecundação aqui será utilizada, caso ela seja selecionada aqui, né, no bloco de recombinação. Tá vendo? Então, é muito parecido com o anterior, só que aqui você faz seleção simultânea de duas populações. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que essa planta foi selecionada, né? Então você tinha lá 2.000 plantas, só que essas 2.000 plantas selecionei essa planta aqui, né? Então essa planta aqui, ela utilizou aqui de 5 a 10 plantas lá do outro lado. Eu vou pegar essa família de meios irmãos aqui, vou colocar aqui no bloco de seleção, né? E aí, eu vou fazer uma análise estatística, obviamente, e eu tenho identificação dessa planta aqui. Então, eu selecionei aqui, então as famílias de meios irmãos dessa planta aqui, elas são boas, né? Foram obtidas aqui. Então, vale a pena pegar a espiga daqui da autofecundação e levar aqui para o bloco de recombinação aqui. Entenderam como é que é o procedimento? Então, aqui você faz a avaliação do mérito genético dessa daqui, e essa sendo avaliada como boa, ela vem para o bloco de recombinação. Da mesma forma aqui, essa planta aqui, ela obtém a semente de meios irmãos, ela vem para que você avaliada aqui. Eu tenho identificação de cada planta, né? Sei que essa autofecundação, se ela foi selecionada, ela vai ser utilizada na recombinação aqui no bloco 4. Então, essa é a forma de proceder nessa família, na seleção recorrente recíproca de família de meios irmãos, tá? E aí, qual que é a diferença dessa para a próxima? Mas aí não, peraí. Antes de falar da família de irmãos completos, vou falar da modificação dessa que facilita a forma de proceder para a obtenção das sementes, tá? Tá, então guarda isso daí por enquanto, tá? Então, a obtenção dos progênitos, né? A avaliação dos progênitos e a recombinação das S1 superiores. Então, essa aqui é desejável, você sempre, quando possível, você tenha a semente de autofecundação para que você aumente o valor de C. Você lembra lá do controle parental? Porque a unidade de seleção, sendo diferente da unidade de recombinação, você maximiza o seu ganho, né? Nesse caso aqui, ó, se você tem o C diferente, o seu C ele é 2, nesse caso. Mas se você não tem a possibilidade de ter a semente de autofecundação, porque vamos supor que o seu... sei lá, a sua planta não é prolífica, aí você vai ter que utilizar sementes remanescentes. Aí o seu ganho passa a ser 1 em vez de 2, tá? O seu Czinho lá, lembre-se. E aí tem a variação de seleção recorrente recíproca, galera, daqui, né? Do meios irmãos modificado. Porque você lembra lá no anterior, aquela trabalheira que você tem lá? Você pega lá a semente e aquela planta selecionada, aquelas 2.000 da população A, você leva e cruza de 5 a 10 na população B. Aquela selecionada da população B, pega de 5 a 10 da população A e faz tudo aqueles cruzamentos lá. Então, tem uma forma que o pessoal idealizou que facilita essa obtenção. Que seria como? Você teria 2.000 plantas da população A, 2.000 da população B. Mas daquelas 2.000, 1.000 você selecionou. Você vai pegar 1.000 espigas e vai pegar, semear tudo aquele... semeou, né? Semeou. Só que, agora aqui... Desculpe. O que você vai fazer? Quem que vai ser o genitor masculino aqui? Dessa população A aqui vai ser o genitor B. Então, para você fazer a composição dessa fileira de macho, você pega você pode fazer de duas formas, tá? Da forma mais simples, que você pegaria uma amostra da população B e colocaria aqui, né?
se você quiser otimizar o processo. E tem uma possibilidade também que você pode pegar as sementes que você selecionou aqui, né, e fazer uma composição aqui para compor em igual proporção das fileiras de macho, para gerar essa fileira de macho aqui, tá? Para polinizar essas plantas da população A, que seria a fileira de fêmea, tá bom? Lembrando esse esquema nosso aqui, ó, se fosse de pontilhado, aqui seria a linha cheia, né? E aqui seria o pontilhado, assim como está aqui no bloco de recombinação, tá bom? Então você faz aqui, ó. Por que isso aqui é mais fácil? Porque você utiliza a própria natureza a seu favor. Lá no método anterior, você tinha que pegar, isola a boneca que é a parte de baixo, isola a espiga que é a parte de cima e faz os cruzamentos tudo manual. Aqui não, aqui você já tem a facilidade de utilizar o vento a seu favor para fazer as polinizações aqui, tá bom? Então aqui, ó, obtenção da progenie de família de irmãos em campos isolados, né? Então, você vai pegar aqui, ó, tudo selecionou e colocou aqui a família de meios irmãos. Plantio da espiga por fileira com testador de outra família, de outra população. Então você vai pegar lá da população uma amostra da população B para compor aqui, uma amostra da população A para compor aqui. É uma possibilidade. Ou já pode fazer direto. Você já pega iguais proporções de iguais sementes daquelas selecionadas aqui e já faz aqui. E aí você aumenta, portanto, o seu Czinho, né? Quanto mais seleção você faz, maior o seu C. Lembre-se disso. 0,5, 1 ou 2. Tá? E aqui você vai fazer a obtenção daqui, né, nas espigas aqui. Você pega aquelas que você julga ser superior, semeia aqui, faz uma avaliação das melhores. E as melhores aqui você leva para o cruzamento. Lembrando sempre que qual que você vai levar para o cruzamento? São essas sementes daqui? Não. Essas você vai jogar para o porco, para a galinha comer. As sementes remanescentes daqui, tá? Então, as sementes remanescentes daqui, opa, vem para cá. Essas sementes que foram obtidas aqui servem só para avaliação. Ó, entenderam? Fica bem claro isso na cabeça de vocês. E por último, finalmente, está aí a seleção recorrente recíproca entre progênies de irmãos completos ou família de irmãos completos. Deu 1h30 de aula, né? Até eu fiquei cansado aqui falando para vocês. A garganta secou, minha água acabou. Estou no deserto, apesar de estar chovendo aqui agora. Minha garganta seca. Continuando. A seleção recorrente recíproca entre famílias de irmãos completos. Qual que é a diferença dessa para a outra? A diferença, galera, é muito simples. Enquanto lá na outra eu fazia um cruzamento dessa daqui, com 5 a 10 plantas, da população, que é a população A, a população B, né? Então eu pegava a população A, que é o testador, eu cruzava de 5 a 10 plantas aqui, que é a família de meios irmãos. Aqui não, é irmão completo. Então eu pego aqui e cruzo com essa aqui, né? E aí, o que acontece? É muito simples. Se eu pego essa daqui, cruzo com essa daqui, aí eu faço de uma forma recíproca. Estou vendo aqui um erro. Estou vendo o erro da foto do livro que eu tirei aqui agora. Estou vendo ao vivo para vocês aqui. Porque perceba o seguinte, é família de irmãos completos, né? Essa daqui doa grão de pólen para cá. Então, essa aqui é o macho e essa aqui é a fêmea. Esse daqui tem que doar para cá, para a espiga daqui. Então, esse daqui portanto, agora passa a ser o macho e essa passa a ser a fêmea. Isso é igual à família de irmãos completos lá no método do intrapopulacional. Só que aqui, em vez de fazer dentro da mesma população, né, entre duas plantas de uma mesma população, faz entre duas plantas de populações diferentes. Então aqui está faltando uma setinha. Essa vem para cá. Está faltando. Corrija aí, ó, que eu estou vendo aqui agora. Peraí, vou fazer aqui para vocês ao vivo aqui, ó. Talvez não fique tão bom. Talvez não fique tão bom que eu não vou utilizar minha caneta, né? Você lembra que eu tenho uma canetinha bonitinha, né? Vou utilizar fazer aqui no mouse. Vamos ver se vai ficar bonito, hein? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é o macho, tá virando aqui, vem pra cá, essa aqui é a fêmea. Agora, essa daqui, ó, tem que vir, bem, pra espiga daqui de cima. Porque essa espiga aqui de cima aqui é a espiga de cruzamento, ó. Essa espiga aqui é a espiga de cruzamento. Essa aqui que é a espiga de baixo é a espiga de autofecundação. E essa aqui, ó, essa espiga aqui de cima
é a espiga de autofecundação. A espiga aqui de baixo é a espiga de cruzamento, tá vendo? Então, de forma análoga, aqui de baixo está errado também. Porque esse aqui tem aqui, ó, vem para cá, essa aqui é a espiga de cruzamento, aqui é a espiga de autofecundação. Então, aqui tem que ter espiga de cruzamento. Vem para cá, bichão, então, parará, lá, 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 lá. E vem para cá. Então, essa é a espiga de cruzamento e a espiga aqui de cima é de autofecundação. Agora sim, agora tem de família de mãos completas, né? Então, eu estou corrigindo agora para vocês aí. Estava errado isso aí, acabei de ver agora. Então, aí, essa espiga, se lembrando, agora eu posso voltar no pointer aqui, né? Voltando. Computador laser. Continuando, pessoal. Então, da mesma forma como foi feito no FMI, família de irmãos com meios irmãos. As espigas de cruzamento são levadas para o teste na avaliação, seleção, né, daquelas melhores. E as espigas de autofecundação são aquelas que forem selecionadas, obviamente, né, serão utilizadas para o bloco 4, que seria o bloco de recombinação, tá? Então, lembrando sempre, se você tiver a possibilidade de ter as espigas de autofecundação para levar para o bloco de recombinação, você aumenta o seu ganho genético. Se você não tiver a possibilidade, seu ganho é reduzido, né? Então, nesse caso aqui, se você tem uma possibilidade de levar sementes de autofecundação, o seu ganho, o seu C é 2. Se você não tiver a possibilidade, a unidade de recombinação vai ser igual à unidade de recombinação. A unidade de seleção vai ser igual à unidade de recombinação, apesar de você ter seleção de ambos genitores. Então, o seu ganho é 1. Então, viu que esse simples macetinho de você ter a semente de recombinação ser diferente da unidade de seleção ser diferente da unidade de recombinação, né? O seu ganho ele é dobrado, né? Então, esse simples macetinho aí faz com que você tenha o dobro de ganho de seleção por ciclo. Ufa, terminamos. 1h30 de aula. Pessoal, ficou dúvida do que nós falamos aí tudo aí para vocês? Eu sei que foi meio rápido, né? Porque tinha muito mais informação no livro, muita informação, mas que eu acho que em nível de graduação não tem necessidade. Porque no livro tem cada método de melhoramento, tem um ganho de seleção, não vou ficar explicando aquilo, né, porque vocês vão surtar, não tem necessidade daquilo não. Quem tiver interesse, a gente deduz engenharia quantitativa, né? Inclusive, né, eu tenho uma disciplina optativa aí que eu vou lançar para vocês, né? Inclusive já tem para essas turmas aí. Acho que na turma de vocês já tem, hein? Quem quiser fazer aí, ó, genética quantitativa. E lá a gente tem a possibilidade de explorar muitas outras coisas que durante a disciplina de graduação, né, de genética, né, de melhoramento, a gente não tem possibilidade, por causa que o nosso tempo é curto. E lá a gente, para quem gosta de cálculo, lá você vai nadar de braçada, de tanto cálculo que tem lá, né? E engenheiro gosta de cálculo, pelo amor de Deus. Você é engenheiro agrônomo, você não é engenheiro agrônomo? Engenheira? Pelo amor de Deus, você tem que gostar de cálculo, hein? Se não gostar de cálculo aí, você é um agrônomo de asfalto, hein? Agrônomo tem que gostar de cálculo, tem que gostar de planta. Tem uns que também gostam de animal, né? Mas essa é a vantagem de agronomia, né? É uma área tão ampla, você pode gostar de animal, gostar de amplo, gostar de animal, gostar de planta. Às vezes o cara até sai da área, né? Às vezes trabalhar com a parte de humanas, porque tem a possibilidade, né? Você pode trabalhar com a parte de administração, com a parte de sociologia, mais voltada para a área rural, obviamente, né? Mas, enfim, falamos mais e espero que tenha sido proveitoso a nossa aula aí. Qualquer dúvida, lembrando sempre que mande pelo WhatsApp, por favor, mande um e-mail, mande nos comentários aí, tá? Fique à vontade, tá? Se vocês viram alguma coisa errada que eu falei, às vezes eu falei rápido demais também, eu não ligo não sou Deus, eu erro, todo mundo erra. Aí vocês falam, Ramon, você falou alguma coisa errada lá, cara, arruma lá, né? E eu vou arrumar, né? Lógico que eu tento voltar nos meus vídeos e ver, mas às vezes eu vejo tão rápido que você pula, né? Sabe quando seu cérebro faz um autocomplete, tipo o complete lá do Google, lá, nos corretores ortográficos, e faz um complete automático? Você fala errado, mas seu cérebro completa certo. Às vezes acontece isso. Seu cérebro dá uma bugada. Mas enfim. Então, beleza, pessoal. Então, por enquanto, nós encerramos aqui a aula de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença de vocês. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.